O sexto episódio de Anéis do Poder já está entre nós e junto com ele a primeira batalha da série. Não a maior, até pequena em certo sentido, mas a primeira batalha da série. Eu venho sempre falando com vocês, tentando dividir por núcleos, né, na série até agora, episódios com 3 núcleos geralmente, às vezes os 4 núcleos. Aqui a gente tem basicamente uma junção de 2 núcleos e nada além disso. Então tudo vai se voltar justamente para essa batalha. Eu falei no episódio passado de ser um episódio de preparação para a batalha, muita gente até questionou, com boa razão, em certo sentido eu até concordo bastante, que os 2 episódios passados, eles meio que andam em círculo, né? Os 2 acabam indo mais ou menos para o mesmo lugar. Em certo sentido, apesar de eu ter gostado dos 2, eu até que concordo, foi o que mais se repetiu nos comentários da semana passada, mas bom, depois da preparação, dessa preparação que eu falei no episódio passado da luta contra o mal, aqui a gente tem justamente essa luta contra o mal, só que em uma escala diferente do que a gente pensava. E aí tá uma sacada interessante da série, justamente de levar a gente a acreditar num possível grande vilão aqui da temporada, no Idar, justamente porque a gente não sabe do Sauron, onde tá Sauron, o que aconteceu com ele, quem é ele na série, né? Várias teorias apontando para vários personagens. Então a gente pensa nessa batalha de resistência como uma grande batalha aqui, que vai unir não só ali os povos do sul tentando se defender, como também a chegada dos Númenóreanos e tal, justamente para a gente ser enganado posteriormente. Confesso que eu fiquei com uma dúvida no episódio, depois vou até reassistir. Me comenta aqui embaixo se vocês pegaram alguma coisa que eu não peguei, mas eu não entendi direito o lance ali da espada, como ela foi parar em tal lugar e etc. Ainda que todo esse lance da transformação, do surgimento da montanha e tudo mais, seja uma coisa que tem bastante a cara do Tolkien, né? A gente vê bastante, principalmente ali no Silmarillion, esse lance da mudança de algo muito presente ali, ou de um elemento que é capaz de mudar a geografia do lugar e esse tipo de construção, que eu achei interessante, apesar de eu não ter entendido direito como que a espada foi para ali e etc. Talvez eles expliquem no próximo episódio, ou já ficou explicado nesse, e pode ser até que eu tenha deixado passar. Mas é, acima de tudo, um episódio que tem menos daqueles comentários, né, dos diálogos que eu tento abordar, ou dos núcleos, ou de procurar um tema em si, justamente porque é um episódio que vai direto à ação, e isso é muito interessante. Eu acho que a série até estava precisando disso. Tava gostando, vocês sabem, até agora e tal, mas parecia que faltava engatar em algum momento, não que para engatar precisasse de grandes cenas de ação, um episódio inteiro voltado para ação e batalha, mas acaba acontecendo isso e, pelo menos para mim, funciona muito bem. E aqui a série, ela finalmente diz para o que veio também no seu trabalho visual. Eu destaquei alguns elementos nos episódios anteriores e tal, mas aqui a produção se faz muito presente. É muito difícil fazer batalha, muito difícil mesmo. Por isso que eu amo tanto os filmes do Peter Jackson, porque são alguns dos filmes que melhor conseguem lidar com batalhas medievais aqui, né, no caso. Só que esse episódio consegue lidar muito bem. Mais uma vez, não comparando com os filmes, a escala até é bem diferente, como eu disse, aqui é só uma primeira batalha menor, digamos assim. As maiores batalhas ainda estão por vir, como a gente viu. O Eidar não é o principal, a gente já sabia disso, mas ele tá longe de ser o principal vilão, ele é só esse primeiro vilão, digamos assim. E nesse núcleo mais fechado, como a batalha se constrói, eu acho bastante interessante e muito, muito bem feita. Fiquei até curioso para saber do personagem, do ator que faz o Arondir, se realmente ele faz as cenas de ação, porque eu fiquei com essa impressão. Geralmente quando a gente tem momentos de luta corpo a corpo, esse tipo de coisa, é bem comum a gente ver muitos cortes no cinema, e uma das razões disso é justamente para você inserir dublê na cena quando o ator não luta. E aqui tem planos muito longos em que se mantém presente em tela o ator que faz o Arondir, algumas das melhores sequências de ação até desse episódio, e algo que não é comum
na televisão. A gente vê principalmente naquele momento que ele tá lutando ali com aquele orc gigante e etc. Como tudo aquilo é feito quase que em uns 2 ou 3 planos muito longos, até o momento crucial, né? Até o momento que ele quase morre ali, etc. Que acho que é muito do que aparece bastante aqui no episódio. O episódio ele tem um desenvolvimento muito bom dessas batalhas, tanto do planejamento do que é feito. Então aqui a gente entende o plano que eles estabelecem para como eles vão tentar vencer esse exército maior, esse tipo de coisa, e como esse plano vai sendo executado e também como ele não vai funcionando e eles vão tendo que passar para a próxima etapa desse plano que já estava estabelecida. Isso é muito interessante para não ficar aquela sensação de que ideias surgiram do nada no meio da batalha. Aqui não. Aqui dá para entender já inicialmente como eles planejam lutar com os orcs, etc. Essa luta de resistência e qual é a última opção deles, que é se enfiar ali dentro da taverna, que é onde eles vão parar até a chegada dos Númenóreanos. Aqui tem 2 momentos de uma chegada de última hora que acaba resultando em algo que muda tudo. Essa primeira do Arundir sendo salvo, eu já não gosto tanto dessa construção. Por mais que a gente espere uma chegada ali para salvar o personagem, não gosto tanto assim. Já a chegada dos Númenóreanos aí já é uma chegada que a série vem preparando desde o episódio passado e que prepara nesse mesmo episódio. Aí já é uma chegada que eu acho bastante interessante. Ainda assim, apesar de todo esse estabelecimento visual, do estabelecimento dos planos não só visuais, mas do plano que os personagens têm para tentar lutar contra o exército, esse tipo de coisa. Então, por mais que a gente veja a grandeza dessa batalha, por mais que seja uma batalha, como eu disse, ainda pequena naquilo que a série deve chegar e etc., no meio desses grandes momentos, dessas grandes cenas de ação, o que o episódio faz muito bem é justamente buscar momentos, detalhes, e dar muita atenção para esses detalhes. E isso é muito importante para até a gente sentir alguma coisa ali, né? Para essa construção dramática mesmo de alguns momentos. Por mais que eu não goste, por exemplo, dessa chegada da Bronwyn e salvando Arundir ali, etc., ainda assim é construída uma tensão muito grande para aquele momento, a faca que está quase chegando ali. Então como se a gente parasse no tempo por alguns segundos ali antes dele ser salvo. O momento mesmo deles tentando salvar a Bronwyn ali. Então ele vai construindo, o episódio vai construindo esses grandes momentos, alguns com um pouco mais de tensão, alguns um pouco mais rápidos. Então a gente tem, por exemplo, a Galadriel já logo de início desviando de uma flecha ali, que não tem uma explicação muito grande, nem precisa ter, no sentido lógico, aqui no universo faz muito sentido, obviamente, ela é uma elfa, a gente já viu o quão ágil ela é, etc., mas acaba sendo algo que o Peter Jackson fazia muito também. Vamos colocar isso não só para mostrar como a personagem é foda, mas também porque é muito legal. Como a gente tem, por exemplo, no segundo filme, Nas Duas Torres, o Legolas com um escudo de orc usando de skate e matando um monte de orc com as flechas. Ou, por exemplo, o Gimli e o Aragorn pulando numa ponte lutando contra quase um exército ali de orcs. Por que que isso tá ali? Não precisa de uma razão, não precisa de uma grande explicação. É só porque é muito legal, assim como é legal também a Galadriel desviando das flechas e como ela tem essa leveza ali em se movimentar do cavalo, que também até lembra aquela subida do Legolas nas Duas Torres, etc. Então a série continua fazendo algumas referências bem interessantes aos filmes do Peter Jackson. E falando em Galadriel também eu gosto muito, eu falei, a Galadriel é uma personagem que ela vai evoluir com os episódios, e isso começa a aparecer aqui, né? A gente falava muito, eu falei bastante também da arrogância dela e tal. Aqui a gente já vê de início ela conversando ali com Isildur, ela falando sobre esses poderes que vêm até de lugares inesperados e tal, e ela mesmo cita a palavra arrogância como algo negativo aqui, o que até é meio contraditório com como ela tinha agido até então na série, mas é justamente ela reconhecendo todos os poderes possíveis, até aqueles que ninguém tá olhando. E depois, no que diz respeito à própria arrogância, tem o diálogo dela com Halbrand, que é muito interessante, porque ela faz algo que até então ela não tinha feito na série e ela não faria nos episódios passados, que é simplesmente agradecer, o que ela até então não tinha feito, né? Ali agradecer, no caso, por
ele não ter deixado ela matar o Eidar. A gente tem a confirmação que eu já tinha falado aqui, vocês tinham comentado bastante também da possibilidade do Eidar ser um dos primeiros elfos ali que foram corrompidos, escravizados pelo Morgoth, etc. Aqui a série até fala um pouco sobre esse lance dos orcs serem elfos no passado, terem sido elfos, etc. Algo que os filmes do Peter Jackson eu acho que até citam, mas passam bem mais por cima e que está mais presente ali na obra do Tolkien. Eu acho interessante que eles citam isso aqui na série. Se eu não me engano, isso ainda não tinha sido citado nos episódios anteriores. E gosto bastante também de como essa cena entre a Galadriel e o Eidar é filmada justamente com muitos planos tortos e tal, muitos planos muito fechados. Então a gente quase não tem um plano, digamos, mais confortável de se assistir nesse lance do interrogatório e até um pouco da provocação dele, do Eidar, que a gente pode até parar para pensar que, em certo sentido, até faz sentido, pelo menos a lógica que ele propõe ali para Galadriel e tal, até igualando ela a ele em certo sentido, por mais que a gente saiba que esse universo ainda é muito maniqueísta. Então eles inserem algumas questões ali, mas ainda assim a gente tem uma definição clara do bem e do mal, por mais que o Eidar consiga igualar um pouco, ou pelo menos achar uma justificativa para aquilo que ele estava fazendo aqui nesse episódio. Outro lance que pode passar despercebido, mas eu acho interessante, tem a ver com as consequências, né? Principalmente no que envolve o Arondir aqui. E isso demonstra bastante sobre o personagem também. Aqui ele ama a Bronwyn, que é até um casal que eu não tinha curtido até então, eu gosto bem mais nesse episódio. E mesmo assim, ele sabendo das consequências que aquela espada cair nas mãos erradas poderia acontecer, ele sacrificaria ela que ele ama por ninguém descobrir onde estava a espada. Então diz muito sobre o personagem aqui, eu acho que isso é o tipo de revelação que eu mesmo esperava que ele ia falar ali, então até o código de ética dele e etc. E ao mesmo tempo as consequências de fazer, por exemplo, você proteger alguém, mas poder entregar um elemento super poderoso como esse e tal. Vamos ver, a gente já vê aqui no final do episódio, mas principalmente nos próximos episódios como essas consequências vão se desenrolar também. Um episódio que me fez gostar mais do Arondir, que eu não estava gostando muito desse núcleo na série, me fez gostar mais da Galadriel também, e de praticamente todos os personagens aqui. Então, às vezes, não só diálogos fazem a construção de personagem, mas também a gente pode ver eles direto na ação, e é justamente isso que o episódio vai propor. Para mim, provavelmente o melhor episódio da série até agora, o episódio não só o melhor, mas o episódio que a série estava desesperadamente precisando. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês concordam ou não comigo, se discordarem, como eu sempre digo, numa boa, pra gente poder trocar essa ideia. Vale muito mais a pena do que ficar apenas com xingamentos ou frases como essa série é uma merda. Isso não agrega em nada, nem perca o seu tempo se você for comentar isso. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.